Paulo, chamado apóstolo, ou Paulo, chamado para apóstolo? A inversão de conceitos está entre as coisas que mais me admiram nos dias atuais, ainda mais quando, imperceptivelmente, essa inversão se maquia de piedade e aponta para os títulos uma autoridade mística quase que intocável. É incrível perceber o quanto esse novo evangelho, que se desenvolve como uma praga mortífera, totalmente adequado ao mundo, servo do orgulho e da arrogância, tem sido engolido por multidões como se fosse verdadeiro. E a menção à autoridade que os cabeças desse evangelho apresentam traz em seu escopo uma série de maldições e consequências maléficas para quem lucidamente o rejeita, ainda que de forma instintiva e irracional. É uma pena perceber tais líderes, chamados pastores, bispos ou apóstolos, se encherem totalmente para dizer que são a autoridade plena de Deus aqui na terra. O mais interessante é ver o desespero dos que ambicionam galgar degraus nesse jogo de poder evangélico, fazendo tudo absolutamente pelo reconhecimento pessoal e terreno, treinado segundo a semelhança luciferiana, que busca, como uma sanguessuga, o endeusamento pessoal, a fim de submeter outros tantos às suas façanhas peçonhentas e venenosas. Tais ambiciosos estão tão iludidos por esse novo evangelho que acabam acreditando que o verdadeiro significado da ambição episcopal adere-se mais ao reconhecimento terreal sob um autoritarismo místico fundamentado em fábulas do que em uma repúdia social seguindo a mensagem profética do próprio Mestre, conforme está lá em João 17, verso 14. Por meio desse novo evangelho é que o título dominou o ministério e conseguimos criar, ao invés de cristãos, demônios sedentos pelo reconhecimento. É nisso que se vincula o desejo pela autoridade autoritária, que se afasta do padrão bíblico, aumentando o valor do título ministerial e minorando o valor do evangelho da graça. Consequentemente, tais títulos se revelam como uma máscara, uma camuflagem, a fim de maquiar o verdadeiro monstro que está por trás dele. Muitos, neste desejo nauseante, ostentam desesperada e insanamente serem consagrados a pastores, bispos ou apóstolos, no afã de valerem-se deste título como ponto de autoritarismo, enganando e sendo enganados. Quanta ignorância! Não percebem que, na verdade, não existem no verdadeiro evangelho pastor fulano, bispo beltrano ou apóstolo cicrano. Pelo contrário, existem apenas servos bons e fiéis ou servos infiéis. Muitos, ao serem separados pastores, já se acham os donos do mundo, detentores de uma autoridade irrefutável, inabalável e inquestionável. E ai de quem não se submeter aos seus caprichos egocêntricos. Paulo nos dá um verdadeiro exemplo do que é o verdadeiro chamado. Em suas cartas não se apresenta como apóstolo Paulo, mas sim como Paulo, apóstolo e servo. Ele revela a autoridade a que estava revestido por meio de seus sofrimentos, de suas tribulações e nas perseguições que vivenciou, arrancando de si mesmo qualquer pretensão de ser um super-homem. Pelo contrário, Paulo sequer entregou a Deus o seu melhor, mas buscou entregar-se totalmente a Ele, incluindo-se principalmente às suas fraquezas e necessidades. Paulo percebia que era exatamente em suas fraquezas que o poder de Deus era aperfeiçoado, como está lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. Logo, eu me pergunto, por que esses novos pastores, bispos e apóstolos buscam tanto apresentar sua autoridade por meio de títulos, ao invés de autenticar seus ministérios por meio de suas fraquezas e necessidades? Por que buscam ser tão fortes, ao invés de serem fracos?
Por que apontam o título na frente do próprio nome, quando na verdade o correto seria, em reconhecimento de sua humanidade falida, apontar primeiro o nome e em seguida o seu ministério? Em Romanos 1, verso 1, está escrito o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Você almeja o episcopado ou o reconhecimento que um título, aparentemente episcopal, pode lhe auferir? Você é o pastor fulano de tal ou é o fulano de tal, pastor segundo a vontade de Deus? A paz do Senhor a todos. Eu agradeço a paciência por ouvir este texto.